Olá, esse é o programa Academia em Debate da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O programa de hoje trata de um tema que nós consideramos da maior relevância para a academia e também para você que nos assiste. É a questão da relativização ou absolutização das verdades. A verdade é absoluta ou relativa? Existe o certo, existe o errado? E se existe, onde é que nós vamos encontrá-lo? E para tratar desse tema tão importante e que afeta o nosso cotidiano, está conosco o professor Tarcísio de Carvalho, que é mestre em Antigo Testamento e doutorando em Antigo Testamento pela Universidade Livre de Amsterdã e pela Universidade Reformada de Kampen. E o professor Fabiano de Oliveira, que é mestre em Teologia Filosófica e mestrando em Filosofia pela USP. Eles estarão discutindo conosco a respeito desse assunto. Muito bem, bem-vindos ao nosso programa. E eu queria começar exatamente com essa pergunta. Começar aqui com o professor Fabiano. Professor Fabiano, a respeito da verdade, ela existe? É absoluta ou relativa? Existe o certo e o errado? Brevemente, nos dê a sua posição. Obviamente que, como cristão e como um acadêmico cristão, a minha resposta é sim. Sim, as verdades absolutas, elas existem. O que acontece é que, às vezes, as pessoas confundem o conceito de verdade absoluta com o conceito de conhecimento exaustivo, não é? O conhecimento exaustivo, esse sim, nem sempre nós temos um conhecimento exaustivo da realidade ou das verdades absolutas, não é? Mas a verdade absoluta, ela existe sim. Ela foi estabelecida no momento da criação de maneira multivariada, não é? Através de estruturas, através de realidades criadas pelo próprio Deus através da sua palavra. Muito bem. Falando na palavra de Deus, Tarcísio, você é especialista em Antigo Testamento. E eu sei que boa parte da sua pesquisa é exatamente a respeito dessa questão da relativização de textos. Quando a gente lê, o professor Fabiano disse que a verdade é absoluta a partir da própria palavra de Deus. É possível fazer uma leitura de um texto que não seja relativa? O que a gente ouve na academia hoje, na universidade, em todo lugar, é que toda leitura de texto é relativa e que existe uma multiplicidade de sentidos inerentes ao texto que impossibilita uma única leitura que seja verdadeira. O que é que você pensa disso? É interessante que seja colocado dessa forma porque existe uma multiplicidade de possibilidades interpretativas. Isso é um fato. Agora, nós lidamos com isso quando nós interpretamos um texto a partir da existência de um absoluto. Você sabe que existe um absoluto de Deus na sua revelação. Uhum. Agora, isso não implica naturalmente que o intérprete ele vai conseguir todo o absoluto na sua interpretação. Então parece que há um descompasso em que nós poderíamos dizer algumas das coisas que são ditas, mas não pelo mesmo caminho. Uhum. Nós não conseguimos obter toda a verdade de um texto, por exemplo. Haja vista que, mesmo intérpretes, bem recentemente, eles podem pegar um texto e descobrir coisas nele que há séculos as pessoas lidaram com esse texto e não conseguiram ver. Mas isso aí não é a prova exatamente de que não existe uma única leitura do texto? Mas não porque não existe uma única leitura do texto. Eu percebo que as correntes linguísticas mais contemporâneas e mesmo as mais antigas, está todo mundo, embora existam leituras distintas, o que os move a busca de um modo de ler o texto que seja universal, mostra que a busca de um universal me mostra de um absoluto. Mesmo que a pessoa não esteja procurando isso, toda cultura ela se expressa com verbo, com sujeito e com objeto. Uhum. Então, essa possibilidade linguística me mostra exatamente que existe um absoluto que pode ser compreendido entre povos. Eu creio que o problema nosso não é com o conceito de relatividade em si. Esse conceito, inclusive, é um conceito muito útil, não é? Ele aponta para uma diversidade que é irredutível. A diversidade essa produto do ato criador de Deus. O problema está na absolutização, essa palavra absolutização
significa, em termos muito básicos, olhar para a realidade sob a perspectiva de um só aspecto, ou sob a perspectiva de uma só ideia. Então, eu creio que o problema está na absolutização do relativo, que no caso seria o relativismo. Eu, inclusive, com os meus alunos, tanto no JMC como lá no Jumper, costumo ilustrar a questão da seguinte forma. Eu peço para que um dos alunos fique em pé, o outro fica atrás e o outro fica à frente. E eu peço para que ambos descrevam esse aluno. Um descreve a nuca, descreve as orelhas, pelo menos a ponta de trás, o outro descreve os olhos, o nariz e a boca. E eu pergunto, o objeto que vocês estão descrevendo é o mesmo objeto? E eles dizem, sim, é o mesmo objeto. No entanto, ambos estão descrevendo aspectos distintos da mesma verdade. Isso aí é uma versão moderna que você está fazendo daquela antiga... Do elefante. Do elefante, né? Que três cegos vão descrever um elefante, apalpando o elefante, sim, cada um... Mas eu creio que o problema do relativismo se dá quando aquele que sabe, ele conhece semanticamente o que é nariz, o significado próprio disso que nós temos no meio do rosto e chamamos de nariz, e mesmo assim ele relativiza esse ente chamando-o, por exemplo, de pé. Ou então eu posso dizer, pegar o óbvio, olhar para o nariz e falar, mas e se não for nariz? Exatamente. Vocês estão dizendo que até para explicar a relatividade se precisa partir de absolutos, é isso? De conceitos que são universalmente aceitos, senão não tem nem comunicação. Exatamente. E além disso também, o que eu estou pontuando aqui é que o conhecimento em si da verdade, o nosso conhecimento, em função de uma série de razões, ele não é exaustivo. Não é? Agora, a questão da relativização absolutizada ou exagerada, exacerbada, ela existe e ela realmente tem causado muita confusão. Inclusive, é uma das características próprias do nosso tempo. Absolutizar o que é relativo e relativizar o que seria absoluto. Exato. Muito bem, essa claro, isso aqui é a opinião de dois acadêmicos, de pessoas que estudaram o assunto a fundo e se dedicaram a pesquisar. Mas será que é isso que o nosso povo pensa a respeito disso? No próximo bloco, nós ouviremos algumas respostas de pessoas que foram entrevistadas com essa pergunta, se existe verdade absoluta ou relativa, e dependendo da resposta da pessoa, a repórter Maria Simões vai fazer a pergunta, e a sua resposta é absoluta ou relativa? É interessante ver como as pessoas, movidas pela coerência, pela necessidade de coerência, respondem a isso. Fique conosco até o próximo bloco. E então, a verdade é absoluta ou relativa? Existe certo ou errado? Estamos de volta com o programa Academia em Debate e antes de voltarmos à discussão desse assunto, nós vamos ouvir o que as pessoas responderam à repórter Maria Simões, entrevistando-as a respeito desse assunto. Veja a entrevista. Vamos ver qual é a opinião das pessoas sobre o tema abordado no programa de hoje. Na sua opinião, as verdades elas são absolutas ou toda verdade é relativa? Tudo relativo. Por quê? Porque nunca se pode comprovar tudo que uma pessoa fala. E a sua resposta agora, ela foi absoluta ou foi relativa? Foi verdadeira. Bom, acredito primeiramente em Deus, é claro. Então, essa é uma verdade absoluta. Deus é absoluto. Então ele cria coisas absolutas, que são planos dele, coisas dele. Então eu não posso acreditar que existem coisas relativas, sendo que eu acredito num Deus absoluto. Então, ou eu me contradizo, ou eu digo para você que tudo tem suas coisas absolutas. Então a sua resposta ela é absoluta ou ela é relativa? Absoluta, para mim. Relativa. Eu diria que relativa. Por quê?
Então, depende muito do que você está julgando como verdade, depende muito do fato, da ocasião, da situação. Então, pode ser relativa, né? Eu acredito que sim. E a sua resposta, ela é absoluta ou ela é relativa? Relativa. Relativa, dependendo da ocasião. Relativas. E depende do que se fala também. Por quê? Depende. A gente lidar com a razão, com o emocional e com o religioso. A partir do momento que você fala do religioso, tudo que é verdade é absoluto. Quando você fala de razão, praticamente toda a verdade é absoluta. A não ser aquelas que não foram provadas. E o emocional, nada de verdade é absoluto, né? E a sua resposta, ela é absoluta ou ela é relativa? A minha é absoluta, porque eu mostrei os parâmetros. Toda verdade é relativa. Por quê? Por quê? Porque os conceitos de verdade é diferente para cada indivíduo. E a resposta que você acabou de dar, ela é absoluta ou ela é relativa? Relativa. É a minha verdade. Pois é, e aí, o que é que vocês acharam da entrevista, professor Fabiano? Bom, eu achei muito interessante porque é uma amostragem do que a gente vê no geral, né? Pessoas, ali você tem um público bem mesclado, pessoas envolvidas com a universidade, pessoas transeuntes, pessoas simples, né? Dava para ver que tinha um evangélico, no mínimo, ou então um católico praticante. Parecia. É. Mas duas coisas eu percebo. A primeira delas é que as pessoas confundem a verdade em si com a sua opinião do que seja a verdade. E é preciso fazer essa distinção entre o que é a verdade em si, o absoluto em si, seja ele o absoluto divino, que é Deus e a sua palavra, sejam os absolutos criados por ele, as estruturas que ele criou para reger o universo, e o meu conhecimento ou as minhas opiniões a respeito dessa estrutura. É interessante aí que nessas opiniões você vai pensando então que as opiniões elas marcam. Alguém vai pensar o econômico, alguém vai pensar o ético, alguém vai pensar o jurídico, alguém vai pensar o linguístico, e a pessoa vai dizer, não, é como dizer, por exemplo, que o que é o ser humano? Ele é um animal social, ele pensou... simbólico. Ele é simbólico. Político. Homos políticos. Então, sempre com um aspecto vai ser pensado, mas que não é tudo. Mas deixa eu fazer vocês perceberam nas entrevistas o desejo, o impulso das pessoas de alguma forma absolutizar o que elas estavam dizendo. Até as pessoas que disseram que tudo era relativo, né? Ou elas disseram no final que aquela declaração delas era uma verdade absoluta, ou aquelas que disseram falar em verdade absoluta acabaram cedendo e dizendo que aquilo era uma opinião relativa, mas você percebe sempre que há uma tendência de acreditar em absolutos ou busca do absoluto. Essa estrutura de absolutos que parece estar por detrás, de onde é que ela vem? Ela existe, não existe? Como é Bom, em primeiro lugar, o ser humano age assim, lhe é inerente esse tipo de condição, porque ele foi criado, de fato, na suma dependência de absolutos. Ele não pode viver num mundo totalmente relativo. Ele não pode viver. Na verdade, nós vivemos numa época, e eu creio que seja uma época de transição, onde determinados absolutos estão sendo abandonados e outros absolutos estão sendo forjados neste exato momento. Nós já passamos por isso, a humanidade já passou por isso, e como vivemos nesse período de transição, é comum às pessoas absolutizarem a própria diversidade cultural, relativizarem os absolutos que ficaram para trás, não é? Mas isso, a meu ver, é passageiro. Isso pode durar um século, 2 séculos ou até menos, mas o ser humano sempre vai viver na suma dependência de absolutos. E isso é meio inescapável. Você pega, por exemplo, a ideologia do homossexualismo, por exemplo. É inescapável. Eu até assisti um dia no YouTube um casamento homossexual e foi muito interessante observar que um entrou de noivo, outro de noiva. Então é inescapável que Deus tenha propiciado um casal. Aí você fala, bom, mas talvez eles ouçam esse programa e falem assim, então não vamos mais entrar de noivo e noiva, para os evangélicos não ficarem falando. Mas vai ser inescapável buscar um companheiro. Por quê? Deus criou dessa forma. É interessante essa questão posta
pelo Tarcísio, porque de fato o ser humano vive na suma dependência dessas estruturas criadas por Deus. Por que, usando o exemplo do Tarcísio aqui, por que essas pessoas elas procuram sempre legitimar a sua relação diante, digamos, do Estado, diante da sociedade... Mesmo diante da Bíblia. Exatamente, usando inclusive os estereótipos próprios de uma família, não é? Por que elas agem assim? Porque por mais que vivam em rebelião em relação à estrutura criada por Deus, que é uma relação, no caso familiar, de caráter heterossexual, monogâmico e tudo mais, elas não conseguem viver completamente alheios a essa estrutura. Uma vez eu ouvi uma história, quem me contou foi um colega que é doutor na área de filosofia. Ele disse que participou de uma entrevista onde o Jacques Derrida, que é o pai do desconstrucionismo, ele é tão importante que ele mesmo não fazia palestra, mas os alunos deles apresentavam trabalhos que tinham desenvolvido em diversos temas a partir da teoria do desconstrucionismo. E de repente se levanta lá um aluno do Jacques Derrida e diz assim: eu quero mostrar as implicações do mestre Derrida na área da interpretação bíblica. Aí esse meu amigo contou que o Derrida se levantou e disse: eu nunca pretendi que o meu trabalho fosse aplicado à área bíblica. Problema. E aí o aluno se virou para ele e disse: e daí? Pois é, então, a teoria não é mais sua só. Então, ou seja, a teoria dele é que absolutamente o texto não tem sentido, não é? E se desconstrói a si mesmo, e na hora que um aluno pega para aplicar a uma coisa que ele não queria ou não pretendia, ele não vê legitimidade naquilo, mas é exatamente a teoria dele. E quando você lida com interpretação de exatamente. texto, no caso língua morta, como o hebraico e o grego antigos, isso é muito complexo, porque a área simbólica ela tem vizinhos muito próximos, que é história e sociologia. E então você vai ver sempre o pessoal meio perdido nessa área da interpretação, quando tem que lidar com o texto, mas nunca estando no texto, mas fora dele. Então, ou ele vai para como é que as pessoas estão lendo esse texto, e então aí relativiza para o vizinho de cima, esquecendo o texto, mas como que as pessoas leem o texto. Ou relativizando para a história, o outro vizinho, falando assim, tentando entender historicamente como é que o texto foi recebido. E o texto lá quieto, olhando, esperando que alguém olhe para ele e diga alguma coisa sobre ele. Pois é. Agora, Fabiano, para apimentar um pouco aqui o nosso debate, o que vocês acham da teoria da relatividade de Einstein? Vamos trazer a coisa aqui para um outro lado. Porque coisas que se pensavam absolutas, como a mecânica de Newton, que eram modelos tradicionais do relacionamento dos corpos, a lei da gravidade e tudo mais, e que era usado para provar que o mundo tinha sido criado com base em leis absolutas, fixas e assim por diante, chega o Einstein e diz que isso aqui é verdade só até um nível, dependendo, a partir de outro nível, aquilo que antes era considerado absolutos em matéria de física, não é mais. E agora a mecânica quântica também já vai mais em outra direção, dizendo que aquilo que se pensava que era verdade em termos de leis gravitacionais, quando chega a nível do quantum, já não se aplica mais. E aí é tudo relativo. Como é que fica isso? Próximo bloco. A teoria da relatividade de Einstein não é uma prova, ou pelo menos uma evidência, de que tudo é relativo? Nós estamos de volta com o programa Academia em Debate. Professor Tarcísio, o que é que você acha dessa afirmação? A teoria da relatividade de Einstein como prova de que a verdade, ou que verdades antes consideradas absolutas, na verdade, dependendo do prisma, elas são relativas. Esse é um aspecto interessante, que se você só tratar da questão em si, você tem a impressão, por causa do nome, de que é uma ideologia. Mas bem ao contrário,
havia uma absolutização da ciência. Então eu creio que essa construção que o Einstein traz mostra exatamente isso, que haviam modelos. Então você trabalhava com modelos e esse modelo é suficiente para explicar isto. Inclusive o modelo dele não dá conta de explicar todas as coisas, é mais um modelo. Agora, eu levando isso, fazendo uma integral disso, levado às últimas consequências, esses modelos vão apontando para cima. De que há outras esferas de realidade possíveis. Se alguém não quer dizer, não acreditar em Deus no absoluto, mas você fala assim, essas coisas apontam para um absoluto. O que você está dizendo é que os modelos, como por exemplo a mecânica de Newton, a teoria da relatividade de Einstein, a mecânica quântica, eles conseguem descrever apenas aspectos da realidade. Não existe um modelo que explique a realidade como um todo. Não, é o desejo de todo programa tipo Carl Sagan. Mas tentar fazer sentido do universo com uma teoria única. Exatamente. Então o fato de que o universo é tão complexo que não existe um único modelo que possa explicá-lo, isso nos ajuda ou dificulta a responder essa pergunta? Isso ajuda, isso me lembra um provérbio em que diz que o prazer, a glória de Deus é encobrir as coisas e a glória dos reis é desvendá-las. Deus tem prazer que a gente desvende as coisas. Me lembro de uma aula de filosofia em que a professora um dia ela faz um meneio de ombros e faz assim, você é teólogo. Eu falei assim, alto lá, eu não quero que a gente pare a conversa só por causa disso, porque tem sempre aquela questão que a filosofia, o grande prazer é fazer perguntas e nunca obter respostas com medo do absoluto. Eu disse, olha, é meio complicado isso, porque você tem algumas respostas de absoluto na teologia, mas você não tem todas as respostas. E citando essa questão do provérbio, nós temos muita coisa para trabalhar ainda com conceitos limite, em que você tem uma aproximação das coisas, mas você nunca desvenda totalmente o divino. E por falar no divino e por falar, então, nesse ponto que você mencionou, de que existe de fato os absolutos, mas a grande pergunta então é, como é que nós chegamos a conhecê-los? Professor Fabiano, se existem absolutos, onde é que eles estão, como é que nós podemos conhecê-los, como é que podemos chegar até a verdade, se é que ela existe? Antes de responder a sua pergunta, Augusto, eu gostaria muito de voltar rapidamente àquela questão, se você me permite. Porque ela está questão do Einstein, é isso? Isso, ela está muito relacionada ao exemplo que eu dei no início, aquele exemplo do bastante... do aluno na sala. Exatamente. Bastante infantil, não é? Isso mostra que a criação de Deus é extremamente complexa, não é? E que os nossos modelos teóricos, por mais que se aproximem de uma explicação desta criação complexa, nunca vai esgotá-lo. Não é? O problema é que no período anterior, que nós comumente chamamos de modernidade, as pessoas absolutizavam, elas criam fielmente que podiam encontrar uma teoria unificadora que explicasse a realidade por completo. Um sistema teórico que explicasse a realidade por completo. Isso se mostrou realmente insustentável, né? A criação de Deus ela é muito complexa e isso demonstra realmente a glória do Criador. Agora, quanto à questão da relação entre verdade absoluta e processos cognitivos para alcançá-la, eu diria, obviamente, como cristão, a minha fé é como a minha pele, já dizia um autor cristão, eu não tenho como tirá-la, não é? Nem mesmo quando falo sobre filosofia, mas eu diria que ela está vinculada à resposta à pergunta que você me fez, está vinculada à questão da palavra. Do ponto de vista ontológico, a palavra de Deus é o meio através do qual ele criou todas as coisas, e não só criou, como estabeleceu significados. As coisas, eu não vou negar que exista um processo de construção social, obviamente ele existe, mas ele não se dá de maneira aleatória. Ele acontece porque já existe uma estrutura de significado dada, posta pelo Criador. E então, se todas as coisas e os seus respectivos significados foram estabelecidos pela palavra de Deus, é através da palavra de Deus que eu alcanço o direcionamento cognitivo mais adequado para interagir com a realidade criada e conhecê-la de maneira integral.
Então, deixa eu entender. Se eu quiser saber, por exemplo, o que é o certo e o errado em termos de moral, posso adulterar, não posso adulterar, posso ter um caso, não posso ter um caso, isso eu posso procurar na palavra de Deus, ela vai me dar uma direção. Mas, por exemplo, em questões econômicas, em questões que a palavra não se pronuncia. Eu vou além. Eu vou falar, por exemplo, sobre fissão nuclear. Imagine uma pessoa que está trabalhando, um físico teórico, está trabalhando com o conceito de fissão nuclear. Ele não pode abrir mão, por exemplo, de lidar com essa questão a partir de outras perspectivas, como, por exemplo, a perspectiva ética, a perspectiva econômica, a perspectiva do direito, a perspectiva social. Porque a fissão nuclear tanto pode ser usada para o benefício da sociedade, não é? Como pode ser usada para a destruição do ser humano. Então essa ideia de dizer assim, não, esse meu trabalho científico tem implicações meramente físicas ou biológicas. Então não existe essa neutralidade nem esse isolamento. Não existe. Interdependente. Exatamente. O conhecimento ele tem que ser integral. Multidisciplinar. E a palavra de Deus, embora, de fato, não nos revele elementos específicos a respeito da criação, e nem precisa, porque Deus o revelou através daquilo que nós vemos e ouvimos e percebemos, não é? Mas ela nos dá, digamos, os princípios para conduzir a nossa inquirição teórica. E é sobre isso que eu falei. Muito bem. E aí, quando você pega o aspecto econômico, você diz, a palavra de Deus ensina sobre frugalidade. Aí você tem que parar e meditar e falar assim, um controlador de voo na Europa, ele vai ganhar aí 140 mil euros no ano. Um jogador de futebol vai ganhar esse valor no mês ou mais. Muitos, muito mais. Ok. E aí nós vamos dizer o quê? Isso está certo, está errado, isso é um absurdo, a disparidade econômica, a injustiça social, e que de fato são temas que aparecem na palavra de Deus. Que não é só uma questão econômica. Exatamente. Há outros juízos, né, associados. E eu diria que é justamente o discernimento dinâmico da palavra de Deus, através da docência do Espírito, que nos concede esse bom senso para vislumbrarmos a realidade de Deus em shalom, ou em plena harmonia. Caso contrário, absolutizações de alguns aspectos enquanto a gente fica gritando. E distorção da realidade. Muito bem. Esse é o programa Academia em Debate. Nós encerramos por aqui o programa de hoje, agradecendo a sua audiência. Se você deseja contato conosco, por favor, escreva para o e-mail academiaemdebate@mackenzie.br. Teremos prazer em responder. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.